essa peleia, né, Celso? Isso. Para estar lá no Conselho Deliberativo do Internacional, e esse é um dos movimentos que concorre sozinho, Dalfor. Sozinho. O que acontece, Rec? Nós começamos em 2016, faltando acho que uns 60 dias para as eleições. E nós somos torcedores de arquibancada. E conversando, trocando e-mails, WhatsApp, e a gente vendo a situação, né, do clube, como a gestão estava levando o clube, como o Conselho Deliberativo do Inter está se comportando dentro do clube. Eu acho que esse é o pior momento financeiro da história do Inter. Exatamente. Nunca se deveu tanto, 400 milhões. E eu vejo pouca gente bater nisso. O que eu vejo é bastante jornalista engajado. É o que mais tem nos últimos tempos. E eu às vezes fico até vergonha com alguns textos que eu tenho lido aí. Eu tenho lido alguns textos que me envergonham, mas... Então, nós começamos 16, na última eleição nós fomos junto com 2 outros movimentos, mas esse ano nós decidimos que irmos sozinho, porque a gente, o que acontece no Conselho, da maneira que o clube está, entendeu? Que não há uma fiscalização, não há uma transparência, tudo que acontece dentro do Internacional, tu fica sabendo por fora, nada sai de dentro do Internacional, nada é da gestão ou dos próprios movimentos que lá estão no Conselho Deliberativo, entendeu? Então, Vitor, isso aí... a gente vai falar bastante, eu Beleza. vou explorar um pouquinho o Celso nessa arrancada, o programa vai até as 8h30, em função do horário político, a gente voltou ao horário antigo, que antes a gente estava terminando 8h15 porque tinha a nossa grade, e a grade ficou prejudicada em função do horário político, então a gente vai um pouquinho mais. Mas deixa eu explorar um pouco o Celso. Celso, como é que você está vendo o atual momento do futebol gaúcho? Você que é uma opinião de peso, um cara que é observador, que é respeitado. O atual momento do Internacional, que não consegue ganhar do Grêmio, o Grêmio que não consegue se estabelecer no Campeonato Brasileiro em função da empatite, e o Internacional com bastante volante, Celso, jogando bem. Ninguém te esquece, né, Celso? Sempre que vem essa palavra, e agora vem de uma maneira positiva. Porque se antes era pejorativo, podia parecer agressivo e tal, né? Hoje não. O Odair já deu uma resposta lá do Rio de Janeiro, que o Internacional trocou a palavra volante por meio-campista. Bom, eu estava gostando da conversa aí do pessoal aí que está tentando ser independente, tomara que consigam, né? O Internacional precisa realmente de uma fiscalização maior. E não é de agora, viu, meu amigo? É de muito tempo atrás. Exatamente. Bom, vamos lá. O Internacional está muito bem, né, Rex? Surpreendentemente, começou meio mal o Campeonato Brasileiro, depois se achou, e se achou por acaso, até vou colocar isso, porque foi obrigado a colocar os 3 volantes a jogar. E aí colocaram os 3 volantes a jogar, e às vezes 4 até. O Internacional se equilibrou na competição. Está com a dificuldade do Grenal, uma coisa momentânea, tá? De repente, não sei quando é que vai ter Grenal agora novamente, mas de repente o Internacional está muito bem nesse momento, técnica e taticamente, pode ser que no próximo Grenal consiga um resultado positivo. E o Grêmio que deu realmente uma desequilibrada muito grande, se recuperou no Grenal, o Grenal tem esse poder, né? O Grêmio virou a situação que era boa do Internacional na Libertadores, continua sendo boa, mas o Grêmio melhorou muito com a vitória no Grenal, já está classificado e esperamos que os 2 classifiquem para a próxima etapa da Libertadores. Porque é muito importante, a gente quando fala, a gente profissional, eu profissional do Rio Grande do Sul, e profissional criado de origem gaúcha, para nós é um orgulho trabalhar e ser do Rio Grande do Sul tendo 2 equipes assim, né? Então, mesmo que o Grêmio não esteja ainda muito bem no Campeonato Brasileiro, ou esteja com a hepatite, aí como tu está dizendo, o Grêmio tem uma grande equipe, está muito bem na Libertadores, e os 2 estão muito bem. Acho que o Grêmio recupera ainda, não sei se para título no Brasileiro, mas acho que faz uma boa campanha. E a situação da Libertadores está muito bem encaminhada, tanto para um quanto para outro. E ainda tem mais a Copa do Brasil, né? Daqui uma semana, 2, vamos ter aí a Copa do Brasil e certamente a dupla Grenal vai se fazer
presente, porque a qualidade dos dois é muito grande. Marcelo Salzano, diga aí, Marcelo. Tudo bem, Rec? Boa noite. É o Vitor também. Um abraço aí, Celso. Nós temos aí, na ponta do Campeonato Brasileiro, os 3 primeiros colocados, o Inter com o Eduardo Cudê, Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli e o Flamengo com o Domenech Torrent. Esses técnicos, esses profissionais que vêm de outros países, o que eles podem agregar, especialmente aqui, para o futebol brasileiro e que você já consegue perceber dentro de campo no futebol desses times, Celso? Além da língua espanhola? Vamos brincar um pouquinho, né, Rec? Claro. Bom, eu acho que a grande surpresa desses 3 nomes é o Cudê, né? Porque ele começou o ano, fez o contrato com o Internacional e todo mundo esperava aqui um futebol total, né? Um futebol ofensivo, que é o que todo mundo prega, aí leva um gol ou faz um gol, vamos defender para não perder, é impressionante isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não conseguiu num primeiro momento e agora vive um bom momento. Acho que a grande diferença ou a grande surpresa nesse primeiro momento é o Cudê fazendo um trabalho muito equilibrado e deixando o Internacional ou colocando o Internacional nessa posição atual. A torcida, num primeiro momento, estava muito desconfiada do trabalho do Cudê, agora não. Agora parece que as coisas se encaixaram e vamos ver se ele continua tendo essa performance. O São Paulo está aí, né? De novo, o São Paulo está em 3º lugar. O Atlético contratou e essa é uma oportunidade que o São Paulo tem que aproveitar, porque não é a primeira vez. O Santos também contratou. O Atlético contratou, gastou milhões e o São Paulo só tem uma competição, está em 3º lugar, é onde ele é o mínimo que ele tem que estar. Só se preocupa com o Campeonato Brasileiro, tá? É onde o Atlético tem que estar nesse momento. O Atlético é milagroso, né? Fez o primeiro ano de gestão do presidente, depois agora um segundo ano, sem dinheiro para nada, contratando auxiliares para ser treinador do Atlético. Agora, milagrosamente, conseguiu dinheiro e está aí o São Paulo tentando fazer aí, chegar como um dos finalistas do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é o concurso. O Flamengo é o time que tem a maior capacidade técnica, né? Teve alguns desequilíbrios no início do ano, que é absolutamente normal, né? Mas agora parece que está retomando o seu caminho. O Domenech, por mais que a gente queira dizer que vem fazendo um bom trabalho, não é o que se diz e não é o que se vê. O que se vê é o time do Flamengo tecnicamente sendo superior aos outros, né? E o Domenech está indo ali, está administrando as arestas do Flamengo. Então, acrescentar, eu não vejo muita coisa, não. Eu vejo que as ideias são basicamente as mesmas, né? A terminologia e as palavras que se usam mudaram muito no futebol. Hoje nós temos alguma nomenclatura diferente quando se fala de futebol, mas as coisas continuam a mesma coisa. O que mudou foi a intensidade de futebol, porque as arenas foram colocadas, o campo diminuiu de tamanho e quando diminui o tamanho a intensidade é maior, né? Quanto menor o espaço, maior a pressão. É o que está acontecendo no futebol. O futebol é jogado com muita intensidade no campo do adversário, se marca a pressão. E algumas coisas assim que eu não concordo muito. Sair jogando de trás, por exemplo, com a marcação efetiva. Isso é muito perigoso. Alguns clubes estão fazendo, tomam gols aí a revelia, mas outros não. Então, depende muito da metodologia e da filosofia do treinador, independentemente do treinador ser estrangeiro ou não. E essa é uma situação também que eu digo em termos de qualidade. O que nós queremos aqui no futebol brasileiro é acrescentar qualidade, seja o treinador de onde for e quem for. Celso, já vou devolver para o Salzano, que ele quer completar aí, aproveitando a tua deixa. E eu acho que vou acrescentar também na tua deixa, por isso que eu já vou fazer conjuntamente com o Salzano. Nossa senhora, eu deixei tanta deixa assim? Não, você deixou uma avenida. Situação, não, deixou uma situação para a gente pensar. Se tiver a qualidade que os técnicos imaginam que possam vir a desenvolver com seus atletas, ok. Senão, não vale a pena correr risco demasiado. O que o São Paulo fez contra o Grêmio, pedindo para levar gol,
tocando bola quase dentro da goleira. Teve uma hora que tocaram a bola para trás do goleiro, em cima da linha. Meu Deus do céu! E teve um jogo aqui que nós assistimos no ano de 2017, Grêmio e Lanús. Ou foi lá que o goleiro assim, ó, jogou o tempo inteiro com os pés, o tempo inteiro. Eu acho que há uma demasiada sustentação de modernidade. Há uma necessidade de se dizer que é diferente, que é moderno, que vai se sustentar dessa forma. Por isso que eu concordo toda vez que o Celso salienta isso, e não tem receio de dizer, porque eu também digo a mesma coisa, e não tenho receio. E não é porque nós sejamos velhos, ou antigos, ou turrões, ou maus observadores, ou demodês. Eu não sou. Ou demodês. Não, eu também não. Eu tô dizendo, não é porque sejamos. Então, estou negando isso aí. Eu acho que se tem um Mauro Galvão, se tem um Gamarra, se tem um Lúcio, se tem segurança, pode se fresquear um Edmilson, né? Tudo certo. Se não, faz um 3-5-2 convencional, então, e larga os laterais, que normalmente já são treinados para fazer isso aí, e não fica se fresqueando na frente da área. E o Inter melhorou muito quando se tornou um pouco mais objetivo nessa saída de bola, e sem o Musto, que era para jogar para frente, e era um terceiro jogador que jogava para trás e complicava. De moderno não tinha nada, era de risco. Essa é a minha opinião. Agora, Salzano, faz a pergunta, porque eu fiz um discurso. Não, eu quero fazer duas em uma até, viu, Rec? Até porque não é toda hora que a gente tem a oportunidade de sabatinar Celso Roth, né? Celso Roth sabe tudo. É, claro. Não, eu até citei na minha primeira pergunta, Celso, sobre os técnicos estrangeiros que estão se destacando aqui no futebol brasileiro, mas tirando eles agora, para você, quem é o principal técnico brasileiro na atualidade? E veremos Celso Roth em breve em alguma casa-mata? Olha, nós estamos, depois de 2014, eu tô repetindo isso, mas infelizmente eu tenho que repetir. Depois do momento ruim da Copa de 2014, do resultado negativo que nós tivemos em campo, nós estamos sofrendo uma transformação de técnicos, né? Então, aquele pessoal que vinha trabalhando normalmente saiu um pouquinho para dar lugar primeiro aos mais novos e agora aos estrangeiros. Então, esse momento é um momento de transição do técnico brasileiro, né? O Filipão voltou agora, felizmente, com saúde. Que coisa boa ver o Filipão na beira do campo, né? E já com uma vitória ontem sofrida. Você pegaria essa bronca, Celso? Olha, eu pegaria, assim, porque eu conheço o Cruzeiro e sei a capacidade que o Cruzeiro tem, o tamanho que é o Cruzeiro. Eu trabalhei no Cruzeiro já, trabalhei 10 meses no Cruzeiro, fiz todo o Campeonato Brasileiro de 2000 e não sei o quê. E pegaria, sim, porque tenho o maior respeito pelo Cruzeiro e tentaria, dentro da minha condição, ajudar o Cruzeiro. Mas, felizmente, o Filipão está lá e vai ajudar o Cruzeiro, sim. Não sei o que vai acontecer esse ano, porque a coisa estava muito ruim, mas eu acho que já foi um primeiro passo. Então, essa situação que tu me perguntaste, ela é muito difícil saber qual é o melhor técnico brasileiro. Nós temos alguns que estão trabalhando, né? Como é que nós vamos deixar fora o Vanderlei, o jeito que saiu do Palmeiras, é complicado. O Mano agora está retomando o Bahia, né? Tem esses novos que estão aí. O Diniz fazendo essas coisas que o Rec disse, querendo ser moderno. A modernidade a gente faz quando tem qualidade e tem uma sequência de trabalho, não por acaso. Porque aí toma-se gol. Tu já pensou, Rec, se fosse eu que sofresse um gol desses que estão sofrendo aí, jogando na frente da área? Meu Deus do céu. Então, são essas coisas assim, né? Tem uns que têm algumas possibilidades boas e continuam trabalhando e vão fazendo, até aprender. De repente, daqui um pouquinho, eles aprendem. A gente só faz isso perto do gol da gente quando tem muita qualidade. E não uma, duas, três, quatro, 5 vezes. É uma ou outra vez só, né? Tem sim, aí sim tem que se fazer uma coisa muito interessante, que é criar jogadas para sair jogando. Não é ficar trocando a bola na frente do gol, não é devolvendo a bola para o goleiro dar o chutão. Se transferiu essa responsabilidade, né? O que o treinador tem que fazer é sair jogando, sim, quando for possível, mas criar jogadas para que o time consiga sair jogando na primeira ou na segunda troca de bola na frente do seu gol, para não ter perigo e correr o mínimo de perigo na frente do seu gol, né? Então, está muito difícil de responder essa pergunta, viu, Sazão?
Então, essa é uma situação assim que nós temos alguns que estão se destacando, mas não ainda comprovando. O que nós temos hoje, e o que se fala hoje, é a moda do momento, né? É o técnico estrangeiro. Tá aí o Palmeiras recebendo uma negativa de um treinador que está dirigindo uma equipe que está aí. Qual é a tradição que o Independente Del Valle tem na Libertadores? Jogou quantas? 1 ou 2, 3 Libertadores? Pode ser que eu esteja completamente errado, né? E qual é o currículo desse treinador que o Palmeiras foi buscar, ou tentou buscar e não conseguiu? Então, são essas coisas que estão... Essas situações, né, que a gente tem que pesar um pouquinho, que os dirigentes brasileiros, em determinado momento, estão faltando com respeito aos treinadores que têm uma história imensa e têm um currículo incomparável. Né? O que a gente já fez no futebol mundial é incomparável, é coisa muito grande. Mas estamos vivendo um momento de transição. E a outra pergunta, desculpe... Veremos Celso Roth voltarei, novamente na Casa Mata em breve? Voltarei, assim que eu tiver um convite que eu acho que é interessante, voltarei sim, porque estou ainda com muita energia, tenho 62 anos e tenho muita coisa ainda a fazer pelo futebol e espero ter a oportunidade de ter continuidade na carreira. Até porque o Celso está sempre ativado, a Luciana Borba está aqui para dar um recado do ativo. Por exemplo, eu não vivo sem, eu não vivo sem, porque o ativo é o cara na maior atividade, né? Olha aqui, ó, o recado. Está faltando criatividade para inovar entre 4 paredes, meu amigo. Então, a minha dica para você é adquirir hoje mesmo o seu ativo Ultra, faça como o Celso Roth, por isso que ele voa abaixo, mas quem vai falar mais sobre isso é a Luciana Borba, que está aqui, sempre dá um recado preciso, um recado ativo, um recado que mexe com os brios do cidadão. É verdade, eu sou direta, olha, Rec, porque assim, ó, para sair da mesmice, da rotina e estar sempre criativo para realizar todas as suas fantasias nos momentos íntimos, você precisa do ativo. Esse aqui é o estimulante sexual mais vendido do Brasil e vai ser o seu grande aliado em todos os momentos. Você pode estar cansado, estressado, que ele vai agir por vários dias no seu organismo e o mais importante é que ele é indicado para homens de todas as idades. Você que tem 20, 30, 60, 70, 80, tem que tomar o ativo, porque daí você chega 100% confiante na hora H. Não vai falhar, não vai passar vergonha, não vai ter que dar desculpa. E aí você vai ter o ativo sempre junto de você. Como que você faz para ter o ativo? Não tem na farmácia, é direto do laboratório para você. Basta você ligar agora ou mandar um WhatsApp no 0800 003 1500, mas agora, hein? No 0800 003 1500, são 10 minutos de promoção a partir de agora. São muitas vantagens e facilidades. Estamos esperando você ali na nossa central com todas essas vantagens, descontos e lembrando também que nós aceitamos todos os cartões de crédito e a entrega, ela é grátis e é sigilosa para todo o estado. O telefone, então, é 0800 003 1500. Tem que entrar em contato nos próximos 10 minutos, dizer que está assistindo aqui o REC, o Cadeira Cativa, para participar da promoção, viu? Aproveita, porque o preço está bem baixinho, no 0800 003 1500. Vale a pena investir na relação, né, Rec? Sempre. Depois ele age por vários dias no corpo do cidadão, no corpo da patroa também, porque esse tem aqui, pro lado ó, feminino. Então, Ativo Ultra é você na maior atividade sempre, sem perder a criatividade, sem perder o entusiasmo. 0800 003 1500. É isso aí, né? Temos isso que estar aí. sempre alertas, né, Luciana? Sempre pronto. E aí, ligando agora, tem desconto especial. Tem desconto, tem mimo especial. parcelamento. E paga pedalado ainda. Exatamente, é isso aí, facilidades. Mas tem que estar ativo, né? Tem que ligar. E o rosinha ali. Esse aqui é para as mulheres também chegarem na hora H preparadas e chegarem em sintonia com o maridão, com o companheiro, porque senão não vai dar certo, né? Não, desequilibra. Daí, como diz o Exato, Celso Roth sempre fala, tem que ter equilíbrio, veja bem. Tem que ter equilíbrio na relação. Então já pede para sua namorada, para sua mulher, se ela tá cansada, se ela dá desculpa, pede para ela também. Aí vocês dois, ó, vão chegar assim, ó, ao máximo do prazer. Isso aí. 0800 003 1500, Rec. Cochilou, o cachimbo cai. 0800 003 1500. Viu, Celso? Aqui não tem esse negócio.
É isso aí. Vamos te mandar um carregamento aí, Celso, pro teu sítio em Caxias do Sul. Tá bom. Valeu, Luciano. Valeu. Valeu, Luciano. Esse aí é o ativo ultra, né? E se você estiver ultra necessitado, não tem problema nenhum. É um processo natural, fica no seu corpo vários dias, né? Vai tomando, vai ativando, vai melhorando, vai funcionando, vai realizando. É isso aí. Aliás, Rec, o tempo te fez tão bem, agora eu já sei por quê. Por causa do ativo ultra. É claro. O Salzano voltou engraçadinho, né, Celso? Deixou quicando, né? Estão soltinhos, né? Mas é isso aí, com o ativo o cara fica assim, né? Querendo o jogo. Né? Tá bom. É isso aí, como diz o Celso Rotti, né? Com equilíbrio. Por isso que tem o masculino e o feminino. Aí as coisas... imagina, eu estava pensando aqui, Celso, você transformou até o Anderson em zagueiro um certo período, quando jogou no Internacional, e bem. Eu estava pensando aqui, imagina tu dizer para o Anderson, sai jogando, meu filho. Tu ia infartar na beira do campo. Não, tu quer me enlouquecer, né? Não dá. O Fernando sim, né? Hein? O segundo homem sim. Sim, o Fernando tinha uma qualidade enorme, né? Mas o Anderson, com todo o respeito, nos ajudou muito, mas na função dele. Cada um na sua, né? Cada um na sua, não vamos trocar muito. Agora, vê, quando o time é bom, a gente lembra a escalação de cor. Tem um cara aqui que sabe tudo de cabeça, que é o Marcelo Salzano. O Celso também vai ter uma boa memória, porque esteve envolvido no processo. O Vitor Dalforno, porque é um grande colorado, também deve lembrar aquele time. Pode ser que eu me engane em alguma posição, mas o time de 1997 tinha André, Gustavo, lateral direito. Não, é Enciso depois. Enciso, lateral direito. Aliás, mas existia o Gustavo também. Celso Rotti é o responsável por colocar Enciso na lateral direita e foi um dos grandes laterais que o Inter teve nos últimos anos. Mas o Internacional não tinha um Gustavo também? Tinha. Ele iniciou, o Gustavo iniciou, mas não conseguiu ter uma performance que a gente achasse que era melhor, e eu coloquei o Enciso de volante porque a pressão era muito grande. O Enciso tinha muita qualidade, eu tinha uma dupla de volantes que era o Anderson e o Fernando, que me davam uma estabilidade muito grande. Aí eu coloquei o Enciso simplesmente foi eleito o melhor lateral direito daquele ano no Brasileirão. Vamos continuar. Lúcio, o seu boneco que era o Ronaldo, ou tinha outro? Não, era o Marcão e o Regis. Não, de 97 não. O time de 90. Então, pera aí um pouquinho, Rex. André, Enciso, Gamarra, Marcão e Regis. Aí o resto todo mundo sabe. Isso aí é fácil daí pra frente. Aí é Anderson, Fernando Sandoval, Marcelo Arilson. Isso. E na frente, Christian e Fabiano. Christian e Fabiano. A dupla de zaga eu sempre confundo, porque o Lúcio jogou em 97 pelo Guará contra o Internacional, o Inter fez 7-1. Isso. Eu estava comentando esse jogo em Brasília também. E eu fiquei com esse ano de 97 na cabeça, porque logo em seguida ele veio para o Inter e aí começou a se destacar nos treinamentos. Mas ele foi trazido... Ele foi campeão da Copa São Paulo. Copa São Paulo 98. Mas o Regis, até, ele assume a titularidade. Regis. Ele assume a titularidade depois do título gaúcho de 97, porque o Gamarra, ele conquista, né? Ele ajuda, junto com vocês lá, o título gaúcho contra o Grêmio, aquele gol do Fabiano. E aí o Gamarra sai e o Regis assume a titularidade ao lado do Marcão. Mas Exatamente. também, Celso... Marcão fazia gols de cabeça também. Mas também, Celso, ele era um jogador que te ajudava muito como lateral esquerdo também, né, na época. Na época, sim. São duas situações diferentes. O time que ganhou o campeonato gaúcho de 97 foi esse que nós falamos. Depois, o time do segundo semestre, que foi para o campeonato brasileiro, aí nós, infelizmente, já não tínhamos o Gamarra. O Gamarra já foi vendido, né? Isso. E aí o Regis, então, e veio o Marcão, do Paraná Clube. O Regis e o Marcão, então, formaram a defesa, o miolo de zaga naquele mesmo ano, mas no segundo semestre. Rodei no vestibular, viu? Só fui me fresquear, querer bancar o galo de lembrar o time de cor. E aquele time de 90... Mas ouviu, Rec? Se tu me perguntares agora qual é a sequência
quem é o lateral esquerdo, quem foi o lateral esquerdo, eu vou cometer um... A gente às vezes esquece, né? É complicado. Não é o Espínola? Não, o Espínola veio para ser zagueiro, veio para o lugar do Gamarra, não para jogar no lugar do Gamarra, né? Mas acabou jogando algumas partidas. Lateral esquerdo, quem era? Tinha o Celso Vieira, na época, que acabou se lesionando. Tinha o Celso Vieira, sim, que veio da categoria de base. O Paulo Roberto não era teu jogador também, Celso? Quem? O Paulo Roberto passou pelo Atlético Mineiro. Paulo Roberto, sim, o Paulo Roberto, mas aí o Paulo Roberto no Gauchão acabou numa partida que vocês vão lembrar, que a gente jogou, nós fomos jogar no Maracanã contra o Flamengo, empatamos aqui, empatamos lá, aqui empatamos 1-1 lá, acho que foi 0-0, o Internacional caiu fora da Copa do Brasil, numa quarta-feira, viemos jogar num domingo de tarde, um calor danado com o Guarani de Venâncio, acho que era isso, e o Paulo Roberto jogou aquele jogo, o jogo que nós perdemos, e foi uma situação onde o Ibsen Pinheiro, o falecido Ibsen Pinheiro, criou uma fase, o presidente Pedro Paulo Zac acabou dizendo essa frase, né? Que não se joga a criança fora com... Não se joga água fora com a... Mudar não mudando. Mudar não mudando. Mudar não mudando. E eu acabei ficando, e no fim aí o time se sedimentou, e o Paulo Roberto, infelizmente, acabou saindo da equipe num desses jogos aí, e ele acabou saindo. Aí o Celso Vieira começou a jogar, e depois o Espínola começou a jogar e tal. Mas o Paulo Roberto também fazia parte do grupo. E o Mabilha estava no grupo também? Mabilha veio depois para o segundo semestre, como o Silvio, centroavante pé esquerdo, veio para o segundo semestre. Deixa eu ver, nós tínhamos um timaço. Aliás, o Internacional aquele ano deveria ser campeão brasileiro. Perdeu para o Palmeiras, dirigido pelo Filipão. Perdemos o jogo lá em São Paulo, o gol do Viola, numa falta que não existiu, mas enfim... Perdemos 1-0 e depois, para recuperarmos aí a situação, foi mais complicado. Mas nós fizemos uma bela equipe, construímos do nada em janeiro e terminamos o ano com uma equipe muito forte. Infelizmente, acabou o ano, o Internacional naquele momento. Acabava o ano e vários jogadores saíam, e foi o que aconteceu. E o ano de 98 nós começamos assim, muito complicado, com a saída de vários jogadores. Eu me lembro até daquele Campeonato Brasileiro de 97, que o Inter classificou muito bem entre os 8. Na época era um quadrangular, né? Entre 4 clubes. O grupo do Inter tinha o Palmeiras. O Grêmio não Santos... classificou, o Juventude classificou. Não, o Grêmio quase caiu, né? O Grêmio quase foi rebaixado. O Juventude classificou. Isso. O Juventude treinado pelo Cassiá Carpes. O Inter tinha o Palmeiras, o Santos e o Atlético Mineiro no seu grupo. Acabou passando o Palmeiras para a final. No outro tinha o Vasco, que também tinha um time espetacular. O Edmundo voando, Flamengo, Juventude e Portuguesa. E aí o Vasco foi para a final e foi campeão contra o Palmeiras. Em 2-0-0. No outro ano, o Celso Rotti treinou o Grêmio. Começou com empatite também, mas era para sair de baixo. E classificou contra a Portuguesa na última rodada. 4 ou 5 empates na sequência, depois ganhou, classificou o Grêmio. E aí perdeu para o Corinthians naquela melhor de 3, né, Celso? No play-off, nós perdemos aqui gol do Rincon, um golaço, um gol muito bonito de fora da área do Rincon. Fomos a São Paulo no Pacaembu, ganhamos o jogo de 3-0. 2-0, gol do Clóvis e do Itaqui de falta. 2-0. Itaqui do meio do meio do campo, e o de voleio o Clóvis fez. E depois fomos para o terceiro jogo e perdemos 1-0, gol do Edilson. Gol do Edilson, isso mesmo. Uma cobrança de escanteio, né? Num escanteio onde, infelizmente, o Rodrigo Mendes, tentando ajudar, numa jogada anterior, ele tinha machucado o joelho, ele fazia muito bem um posicionamento do primeiro pau na bola parada, e com o joelho machucado não conseguiu tirar e acabamos levando o gol, e o empate era nosso. Celso, para a gente encerrar, você tem assistido muitos jogos, tem visto evoluções táticas, tem visto metamorfose? Tenho visto muita evolução tática, Rec, muita evolução tática. Assisti agora de tarde Liverpool e Ajax pela Liga dos Campeões, Copa dos Campeões, primeira rodada, né? Vi esse jogo hoje à tarde. A evolução que eu tenho visto é a convicção de dirigentes, principalmente do Ajax, de estar apostando em jovens.
em jovens, colocando os jovens para jogar. Foi um grande jogo hoje à tarde, muito bem jogado, né? Tecnicamente e taticamente muito bem jogado, tanto pelo Ajax quanto pelo Liverpool. O Liverpool acabou ganhando o jogo 1-0, não de forma injusta, porque o Liverpool também é uma grande equipe, mas o Ajax demonstrando uma situação assim de convicção, que é o que nos falta. E está nos faltando não só no futebol, mas nós estamos falando de futebol, né? Convicção em trabalho, convicção. O treinador já está há 2 anos, 3 anos, coloca jogadores jovens, e o time do Ajax me surpreendeu de novo, positivamente. Isso que é evolução, trabalhar, ter uma noção, uma ideia tática, colocar em prática e praticar, e ir aperfeiçoando com o tempo. Isso é uma evolução muito grande. Agora, taticamente, eu não tenho visto muita coisa, não. O que mudou foi o que nós falamos anteriormente. Marcação-pressão, que a gente sempre fez, e agora se chama marcação linha alta, linha média e linha baixa, né? Mudaram a terminologia, mas é a mesma situação, marcar no campo do adversário, tem muita intensidade. E uma coisa que, na minha opinião, é negativa, é essa situação de facilitar, mesmo sendo marcado na linha alta, através da pressão, a defesa, principalmente, a linha de defesa, tentando jogar na frente do seu gol. Isso eu acho uma coisa muito negativa do futebol que está se praticando hoje. Não são todos os times que fazem isso. Os grandes times fazem isso quando é possível. Quem são os grandes times? Liverpool é um deles, Bayern de Munique é outro. O próprio Grêmio aqui faz de vez em quando, o Internacional já não faz mais isso, de sair jogando toda hora na frente do seu gol. E estão aí tendo uma campanha e ganhando jogos e permanecendo aí como grandes clubes que são. Então, eu acho que essa é a situação que nós temos no momento. Não viu o show do TT? Vi o show do TT, sim. Vi os gols que ele fez. Não é surpresa, né? Porque para ser comprado como ele foi, né? Pelo Shakhtar, demonstra que nós estamos sendo... Nós vivemos aqui num Big Brother, né? Falam do futebol brasileiro, mas cada vez mais os estrangeiros e o mercado europeu vêm aqui e buscam os nossos jogadores cada vez mais cedo. Mostrou esse menino do Grêmio que tem uma condição, que era do Grêmio, uma condição fantástica, né? Num jogo assim, contra um adversário fortíssimo, de grande história, foi lá e fez o que fez e acaba aí aparecendo para o mundo mais um grande jogador brasileiro. E é assim que nós somos, cada vez mais fazendo jogadores e vendendo para o exterior. Nós somos um mercado vendedor e é isso que nos cabe, infelizmente. Grande Celso, sempre é um prazer ouvi-lo, saúde e que você arrume uma barca boa que você merece logo aí na sequência, ainda dentro desses campeonatos que agora só terminam no final de fevereiro. Olha, Rec, eu te agradeço muito, um abraço pro conselheiro do Internacional que está aí, boa sorte. Obrigado. E também para o Salzano, um abração. Celso. Eu quero te dizer o seguinte, Rec, eu acho que o futebol é o nosso trabalho, é a nossa situação. Acho que nós deveríamos ter um pouquinho mais de cuidado, esperar um pouquinho mais. A gente não sabe ainda como é que vai terminar essa pandemia. Vide Pelaipe, que está aí no hospital, está hospitalizado, a gente não sabe o que vai acontecer. Tantas outras coisas, né? Mas, enfim, nós temos, e o futebol tem que estar aí, mas é uma situação muito delicada. E se eu tiver que voltar a trabalhar, e voltarei, será com todas as precauções possíveis, porque a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, nós todos. Isso ainda não passou, nós não sabemos ainda com quem estamos lidando, né? Então é bom a gente ter cuidado da saúde, porque a coisa não é fácil, não é brincadeira, não. O bicho é feio e o Celso lembrou do Pelaipe, eu falo todos os dias aqui, eu atualizo tanto aqui quanto na rádio a situação, porque alguns espalham o alarmismo. O Pelaipe reagiu, mas ainda respira com o aparelho, não está entubado, né? É só aquele que se coloca no nariz para respirar, é o oxigênio em si. Agora, o Pelaipe foi um dos caras que mais se cuidou. O Pelaipe ficou em casa o tempo inteiro e chegou a brigar com amigos que diziam, isso aí é frescura. Ele me disse, olha, o fulano de tal, eu discuti com ele, porque aqui em São Paulo eu não saio de casa. Várias vezes entrevistei o Pelaipe no auge da pandemia e ele se cuidou e ainda assim
está hospitalizado, cheio de cuidados lá em Curitiba. É por isso. A gente não sabe o que é, né? Não sabe como vem, como vai, quem tem, quem não tem. Então é bom a gente ter sempre muito cuidado, tá? Se tiver que voltar, eu te agradeço muito as tuas palavras e do Salzano também. Se tiver que voltar, voltarei sim, mas voltarei com muito cuidado, porque eu acho que as coisas não estão aí para brincadeira e nós temos que nos cuidar. Grande Celso, boa mensagem. Valeu, obrigado, Celso. Tá, um abração para vocês todos aí. Obrigado pela oportunidade, Rec. Grande abraço, Celso. Um abraço, Celso. Um abração para vocês aí. Boa grandes... sorte, conselheiro. Como é? Obrigado. Vitor, né? É Vitor, né? Isso, Vitor. Obrigado, Celso. Tá, Vitor. Boa sorte aí, cara. Obrigado. Vitor Dalforno. Já voltamos e vamos falar exatamente com o Vitor sobre o processo que está em andamento. São 2 processos distintos. Agora é primeiro turno. São 3 ou 4 candidatos. Não se sabe se o povo do clube vai ou não lançar candidato. Um candidato é o da situação, Dr. Guinter Sponte. Outro candidato é o da oposição unida aí com 3 ou 4 movimentos, que é o Alessandro Barcelos. Outro candidato é do Racha do MIG, que é o doutor... José Aquino Flores de Camargo. Logo o meu amigão, doutor José Aquino Flores de Camargo, né, que está para vir aqui também. Aliás, todos irão aqui, né? E também, aí se houver um candidato do povo do clube, pode ser alguém guindado de fora para dentro do movimento, ou para ser o cabeça do movimento, ou então o Evandro Morbach, o latino, que já era o que se desenhava antes. Já voltamos. Já vamos conversar com outra grande figura ilustre do nosso futebol, mas eu quero explorar o Vitor, que não veio aqui para passear, ele veio aqui para dar um recado, e é um recado muito importante de um movimento que é um movimento aguerrido, Sócio Independente Colorado, já concorreu de forma independente na última eleição, bateu na trave ou ficou muito longe? Na primeira eleição de 2016, a gente fez poucos votos porque a gente teve pouco tempo de trabalho. Na segunda, nós fomos junto com 2 movimentos coligados, e ficamos perto, mas a cláusula de barreira na época, né, que era 15%, nós não conseguimos atingir. E agora quanto é que é? Depende muito da... É proporcional. É proporcional à quantidade de sócios. Acima de, não me falha a memória, acima de 15 mil sócios é 12%, e conforme vai aumentando, de 20 já cai um pouco mais, e acima de 30, 40 mil é 5%. Então, o Inter tem hoje... aptos a votar. Quer dizer, vocês têm que chamar o sócio em primeiro lugar. Temos que chamar o sócio. O que nós... Botar em dia a conta lá. Exatamente. O sócio ele tem que saber que até o dia 31 agora do mês de outubro, ele tem que estar em dia com o Internacional. Né? E ter se associado até 31 de 12 de 19. Né, para ele poder votar, e tem que ser acima de a idade mínima 16, acima de 16 anos para votar. E o nosso movimento, Rec, ele é do torcedor. Inclusive, essa semana, a gente viu uma nota que saiu no jornal, que a gente estamos brigando, mas nos falta um cabeça, né, com nome dentro. Nós não queremos isso. Nós não precisamos, nós não precisamos, e nós não temos a necessidade de ter uma estrela, né, que já participou, um nome grande dentro do Inter para puxar o nosso movimento. Mas alguém se ofereceu para ser? Não, ninguém, não, até porque a política do Internacional ela é muito engraçada, né? Tu sabe que quem vem de fora e está tentando tirar o pessoal lá, quanto menos eles deixar a gente aparecer, melhor para eles, que eles continuam dentro da igrejinha deles lá, né? Ainda bem que existe o cadeira cativa. Exatamente. Quebrar um pouco essa igrejinha. E graças a Deus que tem processo viciado, nojento e arrogante. Exatamente. E o que acontece? Então, o nosso movimento é um movimento de associados. Tá? Inclusive, nós estamos conversando com o pessoal do interior, estamos fechando uma parceria com os sócios ali da área da região carbonífera, né? Vários sócios estão enganjados com a gente, aí da região São Jerônimo, General Câmara, Triunfo. Por que essa região? Tem parente, amigo? Não. É assim, ó, o que acontece? Nós nos colocamos à disposição do sócio, tá? Então, assim, ó, o nosso movimento, ele não quer ninguém que já esteja ou esteve dentro do conselho. Porque é uma coisa que nós queremos tirar esse vício de lá.
Nós queremos que o sócio entre para dentro do Internacional, para ele ver o que acontece lá dentro. Tá entendendo? Que as coisas ficam muito fechadas entre eles. E o Internacional, e eu sou colorado, eu tenho 58 anos, eu vou ao estádio desde os 8 anos de idade. Minha filha mais velha, a Quer Marina... dizer que tu deixou metade do teu patrimônio já, né? Sim, eu sou sócio do Inter. Continua com muito, mas deixou um... Um pouco, deixa um pouco. A minha filha mais velha, eu tenho 3 filhas, a mais velha, ela começou a ir para o estádio com 8 anos comigo, ela vai ao estádio até hoje comigo. A minha parceira de jogo, a Marina. Então ela é enlouquecida pelo Inter e a gente quer tirar esse pessoal, não é tirar o pessoal, é tipo assim, nós entrarmos para lá e dizer assim, sócio, é isso que acontece dentro do Internacional. Misturar um pouco mais. Exatamente. Nós queremos pluralidade. Nós queremos que o sócio participe do que acontece dentro do Internacional, para ele saber que, às vezes, o pessoal fala, porque nós temos um projeto... Mas qual é o projeto que tu vai ter se tu não ajeitar a casa agora? Nós temos um projeto para o futuro. Bacana, legal. Mas como é que tu vai fazer um projeto para o futuro se tu não ajeitar a casa agora, do jeito que o Inter está? São dívidas... a contratação de jogadores de 2017 para cá, foram mais de 60 jogadores contratados. Eu fiz esse levantamento. Deu mais de 60 jogadores. Tá frouxo, tá frouxo. Dá mais de 60 jogadores. E se tu aproveitou 10, foi muito, que deram um retorno. Foi muito. E quando vocês pretendem começar com caravanas pelo interior do estado, exceto a região carbonífera, também para angariar mais sócios para vocês? A semana retrasada, que a gente vinha... A gente até teve uma conversa com outros 2 movimentos, mas eles já trouxeram a coisa pronta para nós. E não nos interessa isso. Não trazer a coisa pronta, não. Vocês querem coligar com a gente? É isso aqui. Não. Nós temos ideias, nós temos vontade de fazer a coisa, entendeu? Nós temos o nosso pensamento. Então... Aí que nós decidimos, não, nós vamos sozinho, nós vamos solito, carreira solo. Vamos passar... Nós vamos ter que trabalhar muito. Vamos trabalhar bastante. Então, nós começamos a fazer um trabalho, nós já conhecíamos, desde o ano retrasado, o pessoal da região carbonífera, e começamos a conversar, e aí nós tivemos agora, semana passada, eu e o Gilberto, né? Qual é o contingente lá da região carbonífera de sócios? Eles têm ali numa casa de uns 2.000, 2.500 sócios naquela região. Já ali. dá barulho. Dá barulho. Já um bom dá barulho. E o pessoal vai poder voltar de casa? Aliás, Exatamente. Todo mundo não tem pátio? Não tem pátio. Parece que existirá alguma coisa no Gigantinho, alguma coisa, mas não sei se é verdade isso ainda, se vai se criar isso do sócio ir lá votar, mas votaria através do aplicativo. Não sei se isso vai prosperar. Então, o que a gente foi conversar com o pessoal da região carbonífera, a gente já está, provavelmente agora para a semana que vem, nós vamos a Santa Cruz, Lajeado, aquela região ali, para nós conversarmos e trazermos o sócio, tá? Para mostrar para ele assim, o Internacional tem que mudar. O Internacional precisa fazer alguma situação de mudar o conselho. Tá? Nós temos aí o MIG, que vem desde 2002. Isso. Né? Desde 2002. Como eles falaram, o Internacional só foi campeão porque o MIG assumiu. O Internacional foi para a segunda divisão porque o MIG estava lá também. Então, e as Deve dívidas, 400 milhões porque... E as dívidas que o Inter tem. E aí o que mais surpreende a gente, quando acontece da oposição que tem dentro do Conselho Deliberativo, quando foi votada a suplementação orçamentária, porque nós votamos contra. Era o mínimo que tu tinha que fazer, votar contra, se tu é oposição. Mas o que tu fizeste antes dessa votação? E para reverter daqui para frente. Exatamente. Como é que tu por que tu não fizeste uma fiscalização, não mostraste com transparência? Essa oposição do Inter dentro do Beira-Rio que existe hoje, ela não é uma oposição. Entendeu? Eu fico olhando a oposição falar, eu digo, e por que o Inter está desta forma? Entendeu? O sócio é culpado também? Sim, o sócio também é culpado. Vou falar de um cara que conhece Grêmio Internacional, não conhece bem a miúde e tal, porque ficou um pouco de tempo, um bom tempo no Internacional, um bom tempo no Grêmio, um tempo razoável no Grêmio, mas essa história política é muito embaraçosa. Agora, ele conhece bem a política do Vasco, que ele nasceu dentro do Vasco, e ele sabe que o Vasco é muito mais difícil de consertar do que o Internacional, do que o Grêmio, e eles tentaram.
Pai, Filho, Espírito Santo, amém, todos os santos, né? Inclusive São Januário também tentou ajudar, mas não foi fácil. O Antônio Lopes Júnior, o Júnior, né? Como já é chamado assim na família, o Júnior, porque o pai é o Antônio Lopes, então ele é só Júnior. Mas quando a gente apresenta, a gente chama de Antônio Lopes Júnior, auxiliar técnico, foi muito tempo auxiliar do Vanderlei, trabalhou aqui em Porto Alegre e tudo mais. Viu o pai fazer um grande trabalho. Aliás, o pai que é detentor ainda dessa glória, ser o último campeão brasileiro à frente do comando técnico do Internacional. De 92 para cá, o Internacional ganhou só nas divisões menores e outros títulos, Sul-Americana, Recopa, 2 Libertadores, Mundial, mas em nível nacional ainda essa condição é ostentada pela família Lopes, né? Eu acho que até a dona Elza naquela época treinava mais do que o pai e o filho, né? Porque controlava as mulheres, acalmava todo o ambiente. E eu assisti isso de carteirinha, né? Muito de perto. Mas digo tudo isso só para dizer que tenho a satisfação de conversar com o Júnior, que recentemente saiu do Vasco da Gama, estava auxiliando lá o Ramon, e estavam fazendo um bom trabalho. O que houve? Carlos Drummond de Andrade está nesse processo, tinha uma pedra no meio do caminho aí, Júnior. Boa noite. Boa noite, Rec. Prazer falar com você, falar com todos os teus telespectadores. Nós vimos fazendo um bom trabalho, né? Trabalho até acima do esperado para muitos, e eu acho que acabou se criando uma expectativa exagerada no princípio de trabalho por parte de torcida, até por parte de alguns segmentos da mídia. E quando o Vasco começou a oscilar, que é uma situação supernatural dentro do Campeonato Brasileiro, a gente que já disputa o Campeonato Brasileiro de Série A há muito tempo, né? O primeiro campeonato que eu trabalhei de Série A foi em 2002, quer dizer, já praticamente há 20 anos aí trabalhando em Série A, e a gente sabe que essas oscilações são normais, né? Um campeonato muito equilibrado, muito difícil. Eu citei até várias vezes agora nessa demissão. Quando eu trabalhei no Flamengo em 2011, nós ficamos 10 rodadas naquela ocasião sem vencer, e eu era auxiliar do Vanderlei, e foi dado prosseguimento no trabalho e nós acabamos ficando em terceiro lugar naquele ano. E agora no Vasco nós estávamos, se eu não me engano, 6 rodadas sem vencer quando saímos. Depois que nós saímos já teve mais 2 jogos e o Vasco também perdeu os 2, o Vasco agora está 8 jogos sem vencer. Mas era mais ou menos dentro do esperado, esses altos e baixos, né? Mas a diretoria acabou não tendo paciência, acabou demitindo o Ramon, né? Numa quinta-feira, nós tínhamos perdido o jogo para o Bahia na quarta-feira, e você falou em política aí também, e acabou influenciando uma questão mais pessoal minha, né? O Ramon trouxe um auxiliar direto dele e trouxe o preparador físico dele, e eu estava como auxiliar da casa, eu fui contratado pelo clube, e estava inserido no trabalho, achei que não deveria ter sido demitido o Ramon, mas na quinta-feira de manhã, quando foi demitido, nós tínhamos um jogo no sábado contra o Flamengo, e estava combinado de que eu ia dirigir o Vasco Flamengo do sábado. Isso foi durante todo o dia de quinta-feira. Eu fui para o treino na parte da tarde que teve, e depois do treino, no fim do dia, por volta de 5, 6 horas da tarde, eu fui comunicado de que eu estava desligado também do clube. O Ramon havia sido demitido às 10h30 da manhã, e eu fui surpreendido e acabei perguntando o motivo, né? Queria saber, porque de manhã tinham me dito uma coisa e depois no fim do dia já tinha mudado essa situação, né? E a resposta foi exatamente dentro disso que vocês estão conversando aí, né? O que me foi passado, que era uma questão política. O Vasco tem eleição agora, no dia 7 de novembro, então eu fiquei um pouquinho sem entender a situação, mas nós somos obrigados a acatar, né? E fiquei triste, logicamente, né? Mas acaba pegando essa parte política do clube, né? Eu fiquei um pouquinho sem entender, mas eu estava ali há 6 meses, né, já trabalhando, quer dizer, eu com certeza, nada contra o Alexandre Gracelli, que é um excelente profissional, eu fazia a integração da base com o profissional, e ele é o treinador do Sub-20, e acompanhei o trabalho dele de perto. É um profissional muito capaz, muito competente, mas
com certeza, pela lógica, eu tinha uma condição maior de ter sucesso ali naquele jogo contra o Flamengo e até mesmo no jogo seguinte contra o Internacional, que foram os 2 jogos que ele dirigiu. Então me surpreendeu, eu fiquei um pouquinho sem entender, mas faz parte do futebol, né? Vamos tocando e vida que segue. E tem a história de que Deus escreve certo por linhas tortas, porque você já é técnico, É verdade. né? Você foi para o Clube do Coração, junto com o pai, para tentar resolver uma coisa que era absurda, né? Parecia que não tinha mais conserto. Vocês conseguiram fazer alguma coisa em prol do Vasco ou tem alguma coisa emperrada no Vasco da Gama que parece não ter cura? Não, eu acredito que o trabalho tenha sido bem satisfatório, né? Quando nós chegamos no Vasco, o Vasco tinha 2 jogos ainda para fazer pelo estadual e nós vencemos os 2 jogos e mesmo com as 2 vitórias não conseguimos a classificação para as finais, né? Que a situação já era muito ruim, dependia de outros resultados que acabaram não acontecendo. Então nós vencemos os jogos contra Macaé e Madureira e mesmo assim não bastou, né? E acabamos o campeonato em 7º lugar. Quando nós chegamos, estava em 9º. Com essas 2 vitórias, acabamos em 7º, mas não conseguimos classificar nem para as finais de turno. O Vasco não conseguiu classificar nem para a final do primeiro turno, nem para a final do segundo turno. E a situação realmente era muito ruim. Acho que nós todos da comissão do Ramon fizemos um trabalho bacana, né? Tivemos ali, com essa eliminação, 30 dias para fazer uma pré-temporada, todo aquele problema da pandemia, né? E fizemos uma boa pré-temporada, começamos muito bem a competição. Chegamos numa parte da competição a ficar líder, ficamos acho que 10, 12 rodadas no G6 e aí depois caímos um pouquinho, como eu já falei anteriormente, né, uma situação normal de alternância. O nosso elenco também não era um elenco assim em decorrência da pouca situação financeira do Vasco, né, da deficiente situação financeira do Vasco. O nosso elenco não era um elenco que muitos apostavam, né? Então, eu acho que estava tudo dentro, mais ou menos, dos parâmetros, né? E, realmente, na minha concepção, foi uma tomada de atitude da diretoria precoce, né? Precipitada. E eu, realmente, já trabalhei bastante como treinador, sigo como treinador até, para as pessoas, às vezes, até que não têm uma noção. Há 10 anos eu não trabalhava com meu pai, né? Eu estou trabalhando no futebol há 20 anos, e já trabalhei como auxiliar de Vanderlei, de Mano Menezes, de Cuca, e também trabalhei como treinador em várias equipes. Fui campeão como treinador na Série C pelo Macaé, trabalhei na Portuguesa na Série C, fiz boas campanhas no Irati, lá no Paranaense, chegamos em 3º lugar, fiz uma campanha muito boa com o Tombense no Campeonato Mineiro também, chegamos também à semifinal do Campeonato Mineiro, eliminando o América Mineiro, entre outros. Já trabalhei aqui em Tupi, Cabo Friense, aqui no Rio, né, também, Olaria, Bangu. Então eu vinha realmente nessa sequência como treinador, né, me vejo muito preparado para trabalhar como treinador, mas houve essa questão do Vasco, como era aqui no Rio e tal, eu acabei voltando para essa situação do auxiliar e, logicamente, que quando eu fui contratado pelo clube havia essa possibilidade em períodos, né, entre saídas e entradas de treinadores, eu dirigi, era isso que tinham me passado, né, e era isso que estava acordado. O exemplo agora, eu fiquei triste também, estando nessa situação de treinador, eu podia ter um intercâmbio maior agora com um treinador que foi contratado, né, que é o treinador português, que eu poderia, logicamente, me fazer bem profissionalmente, né, também fiquei triste com essa situação, que era uma situação que poderia ser boa para mim, mas faz parte. E agora a minha ideia realmente é continuar como treinador, né, seguir, dar sequência, né, voltar à carreira de treinador aí, que eu dei essa parada nesse breve período aí como auxiliar. Salzano. Júnior, boa noite. Você, boa noite. Ao longo dessa resposta aí, em determinado momento, falou em questões financeiras. E é justamente aí que eu queria abordar o meu questionamento para você. Como é que era o trabalho de vocês, comissão técnica ali, você ao lado do Ramon, para tirar dos jogadores e focar especificamente dentro de campo? Até porque a gente sabe que atrasar salário afeta também, às vezes, muito os jogadores, mas como é que era o trabalho de vocês ali para tentar minimizar ao máximo aí essa situação que ela é, de fato, desconfortável? É uma situação muito complicada de se trabalhar. Nós sabemos que vários times no Brasil têm esse problema
né? Então, nós já estamos até um pouquinho acostumados, mas realmente é uma situação difícil, é uma situação que você tem que cobrar dos atletas, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que eles, em alguns momentos, em alguns dias, né, eles estão um pouquinho para baixo, eles estão com um pouquinho de dificuldade, né? Os atletas vindos de categorias de base, né, que recebem até um salário menor, com dificuldades ainda maiores, né, você vê, e às vezes até funcionários também, né, que estão ali no nosso dia a dia, como roupeiros, massagistas, com alguma dificuldade, muitos até com dificuldade bem assim, vamos dizer, de passagem, né, coisa bem forte, né. E você tem que trabalhar, você tem que estar sempre botando todo mundo para cima, né? E a gente já está um pouquinho acostumado, né? E eu acho que por isso também que a gente tem que valorizar o trabalho que foi feito. O Vasco da Gama se encontra numa situação financeira, todos sabem, há muito tempo com muita dificuldade, e a gente conseguiu tocar, conseguiu. O Ramon também era um cara muito querido por todos internamente no clube, né? O Ramon já estava 1 ano e meio no clube, eu entrei agora há 6 meses, né? O Ramon já estava 1 ano e meio. Na verdade, eu entrei no lugar do Ramon, né? Porque o Ramon vinha fazendo essa função de auxiliar da casa, e após a saída do Abel, ele foi guindado a treinador principal, e eu entrei no lugar do Ramon. Então, o Ramon era um cara também que todos gostavam e soube conduzir bem esse trabalho com a nossa ajuda, né? Com a ajuda ali dos auxiliares, com a ajuda de todos ali da equipe técnica. Muito bom. A gente podia aprofundar um pouco mais a conversa, mas o tempo estoura aqui e a gente tem que abordar coisas importantes que podia perguntar para o Júnior. Falamos em outra oportunidade, como infraestrutura e tudo mais. Está todo mundo crescendo, até os times do Nordeste estão crescendo, Fortaleza, Ceará, clubes que citou aí há pouco o Júnior, vários, né? Até a Tombense, por exemplo, tem hoje uma boa estrutura. Sim, a Tombense eu trabalhei lá, tem um CT fantástico. É um time que vai crescer, com certeza. Pois é, e aí nós vamos perguntar na próxima aí sobre isso, se o Vasco cresceu patrimonialmente, mesmo em meio a todo esse embaraço financeiro aí. Júnior, um grande abraço, um abraço para o pai e para dona Elza. A saudade é permanente, porque eu gosto muito de vocês. Eu sei disso, que a recíproca é verdadeira. Um grande abraço aí, sempre que convidar, estarei às ordens. É sempre um prazer falar com vocês. Valeu, é isso aí. Tá aí o Júnior que está pronto para ser técnico aqui mesmo no Rio Grande do Sul, por que não, né? Juventude aí fazendo uma boa campanha, quem sabe volta para a Série A. Pensa num cara que tem esse intercâmbio todo, né? Conviveu com tantos e tantos treinadores e agora está em voo solo e vai pegando cultura daqui e dali. Quantos ele citou? Teve aqui no Cadeira Cativa, quando o Vanderlei Luxemburgo trabalhava no Grêmio. Isso. Nós trouxemos ele aqui no estúdio. Isso. Era em outra sede ainda, né? Mas eu me lembro bem. Mesmo, mas é uma figura extraordinária. Já voltamos. Voltamos, a gente estava falando aí com um ex-auxiliar técnico, que é técnico, na verdade, o Júnior do Vasco da Gama. Vasco que joga hoje contra o Corinthians. Ambos têm 18 pontos e ambos estão na Berlinda. Quem perder pode entrar já na próxima, na zona do rebaixamento, para se ter uma ideia. Carne de qualidade e preço bom, Shopping do Frango. Em Canoas, compre pelo WhatsApp que o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas. Carne de frango, de gado, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango, na Boqueirão 3367, aqui em Canoas, o telefone 989-139681. Curta no Facebook, @Shopping do Frango Canoas, tudo junto. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil, com toda a linha de tintas imobiliárias, tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas, qualidade superior, preço justo. Confira em tedox.com.br, você pode ser representante aí da sua região, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. 3490 4475. Consórcio Imobiliário da Ademilar, do meu amigo Adriano Scalona, o rei do consórcio, é com certeza o melhor negócio que você pode fazer, porque investir em imóveis é escolha inteligente que valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Quinta-feira tem inauguração oficial da loja lá da Nilo Peçanha e estaremos lá. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Comprando lá, está ajudando o Internacional automaticamente, como ajuda o Internacional também o Marcelo Lomba. Então, jogo bom, porque a gente
faz no Brasileirão, a gente quer fazer na Libertadores e, consequentemente, também na Copa do Brasil. É o modelo de jogo do Inter, independente dos jogadores que estão entrando, a gente tem um conceito, né? E a gente está bastante expectativa, a gente quer confirmar essa classificação, a gente quer estar entre os melhores, né? Para poder ter mais uma disputa aí de título. Sabendo que a Libertadores é um torneio que o Inter tem muita tradição e que a gente tem a possibilidade aí de, vencendo o jogo, de estar nas oitavas. A gente fica muito feliz, esses dados a gente recebe bem é uma resposta, né, ao nosso trabalho, à nossa dedicação, mas com absoluta certeza. Isso é um modelo de jogo que tem se tornado vencedor, né, que o Inter tem feito bem, né, que está nos dando a liderança do Brasileirão e pode nos levar à segunda fase da Libertadores, que é o que a gente quer. E isso passa pelos 11 jogadores que estão em campo, mas um treinamento que é massivamente, exaustivamente treinado, né? E todos entenderam o conceito de defender. E acho que é por isso que a gente tem obtido uma boa média, né? Muitos jogos sem sofrer gols. Quando sofre gols, poucos gols. É claro que ainda a gente consegue melhorar isso, mas acredito que a gente está no caminho certo. E a gente precisa repetir, né? Tanto no treinamento como nos jogos. A gente precisa sempre manter essa média e estar sempre com esse modelo de jogo na nossa cabeça, sabendo que depende do individual de cada um para formar um coletivo forte. Agradecer aí, pessoal do Internacional, que sempre fornece um bom material. O Grêmio também, o Vitinho Rodrigues lá, o Antoniucci, Gabriel Cardoso. Isso. Gabriel Cardoso. São tantos Gabriéis. Depois do intervalo, a gente vai ouvir o Capita Jeromel, que volta a jogar ao lado de Kahneman 365 dias depois pela Taça Libertadores da América. Exatamente um ano. Já voltamos. 8h19, conforme prometido, fala o capitão Jeromel. Eu acho que tem que ser claro as regras, tem que ser mais explícito, tem que ser mais transparente todo o sistema, porque o São Paulo reclamou porque ele foi lesado. E agora a gente foi lesado porque a gente reclamou. Então não quer dizer que uma ou outra equipe está sendo favorecida. Quer dizer que os erros vêm acontecendo sistematicamente e eu espero que melhore. Eu acho que o VAR vem para ajudar o futebol e eu espero que essa fase de transição, essa fase de aprendizado passe o mais rápido possível e que ele realmente ajude o futebol. Boa tarde, Jeromel, tudo bem? O Grêmio passou por um momento de instabilidade nas duas competições e o Renato e a direção sempre tentaram manter a tranquilidade, mas ao mesmo tempo dizendo que as cobranças internas estavam acontecendo. O que foi cobrado do grupo de jogadores para melhorar? Que ponto vocês tiveram que corrigir? O que mudou de lá para cá para que o Grêmio tenha conseguido depois a vaga para as oitavas de final e também tenha já tido uma melhora no Campeonato Brasileiro? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno Soares, tudo bem? Acho que a gente começou, depois da pandemia, a gente teve um pouquinho de instabilidade, é verdade, conseguimos ganhar um título gaúcho, mas já estamos classificados para a Libertadores, ainda com uma rodada de antecedência, estamos aí na oitava de final da Copa do Brasil, e o clima aqui sempre foi de muita tranquilidade por parte da direção, por parte do Renato, que passou para nós jogadores, porque ele confia no trabalho dele, a gente confia na gente, só que também temos que ser realistas, não estamos jogando um futebol que o Grêmio vem jogando nos últimos anos. E os resultados não estavam vindo e, além dos resultados não virem, a gente não estava fazendo o que a gente estava acostumado a fazer. Então, claro que o Renato cobrou a gente, treinou a gente, trabalhamos nesse sentido de melhorar, de evoluir. E a gente viu que, de um ano para cá, a gente, nos últimos 5 meses, no tempo que parou a pandemia, a gente não conseguiu jogar, não conseguiu treinar adequadamente, só fizemos treinos físicos. E está sendo um ano um pouco atípico. E isso fez que a gente tivesse momentos de instabilidade. Mas também tem muitos jogadores novos que chegaram. Teve um jogo que eu estava assistindo, se eu não me engano, contra o Curitiba, contra o Santos. E tinham 9 jogadores que não estavam aqui o ano passado. Então, essa fase de transição demora um pouco para os jogadores entenderem o que o Renato quer, saberem como que a gente joga. Mas a gente tem tudo para... A gente está numa crescente agora, espero que a gente cresça agora na reta que mais importa. É isso aí, que tudo dê certo aí no retorno dessa dupla
que ainda não perdeu o Grenal, né? Jogando de forma conjunta, nunca perderam para o Internacional. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldimóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca. José do Patrocínio 381-385. Olina, seu bem-estar natural. Olina, das versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Olina, seu bem-estar natural. Vitor Dalforno, integrante do movimento Sócio Independente Colorado SIC. Como entrar na internet, como participar, como entrar em contato com vocês para que se possa produzir um efeito mais volumoso, que é o que vocês precisam. Voto para o segundo turno. Exatamente. Nós temos as nossas páginas. No primeiro turno, vocês votam em quem? Rec, eu vou dizer para ti assim, ó, que nós não... não, vocês não estão no conselho. Para nós independe... Mas por quem você torce, então? Eu vou dizer assim, ó, eu acho que vamos colocar assim dentro dos nomes que tem o Alessandro Barcelos, que é supostamente a oposição à gestão que está do MIG há muito tempo, entendeu? Então, é o único nome que eu vejo assim que não está muito ligado, mas ele teve alguns problemas ali com o próprio Medeiros, né? A gente sabe que a mão de Deus é a mão de Deus, né? Então, Deus entrou a mão de Deus entrou violento. Tem alguns textos que eu li hoje que parece que foi Deus que escreveu. Inclusive... parece que Deus escreveu. E inclusive essa de três, quatro presidenciáveis, né, candidatos à presidência, para ir ao pátio, para mim isso tem uma jogada aí para... supostamente, eu acho que tirar o Barcelos do pátio, minha interpretação, isso é minha interpretação, né? Porque o I9, apesar de ter ramificação dentro do MIG, o pessoal ainda tem um pezinho contra o I9, né? O pessoal do MIG, né? Então, eu acho que Deus está mexendo com os pauzinhos lá dentro. Então, eu particularmente votaria no Barcelos, que é vamos dizer assim, o que é menos ligado à gestão. Deus é Fernando Carvalho, que a gente sempre fala, né? Foi aqui que começou esse negócio de Deus com o doutor Renan Marcial Oliveira. Mas como se comunicar com vocês aí? Vamos lá, vou pegar aqui vou fazer a colinha aqui. No Facebook é o Sócio Independente Colorado. Sócio Independente Colorado no Facebook. No Instagram e no Twitter, @SejaSIC. Sócio Independente Colorado no Facebook. E no Instagram e no Twitter, @SejaSIC. Seja SIC. Isso. Seja SIC. Exatamente. Aí é no Insta e no Twitter. Exato. E aí vocês respondem todos? Respondemos em todos, entramos em contato. O pessoal coloca telefone ali. Coloca telefone, a gente vai, provavelmente agora, a semana que vem... E a coisa está crescendo, no bom sentido? No bom sentido. Que nem diz assim, a coisa... está crescendo e vai ficar maior. Se Deus quiser, a coisa vai ficar maior. Salzano precisa ser... Salzano chegou a vibrar ali. Falando sério. Se engaja, já chama o outro. Exatamente. Vocês sentem essa... Assim, só para te teres uma ideia, porque a gente já vinha... Nós temos o pessoal das antigas do nosso grupo, né? E a gente começa a conversar com o outro e nós tivemos a felicidade de receber do pessoal lá da região carbonífera que entenderam, né, o que a SIC deseja para o Internacional. E tem que estar em dia e tem que ser sócio há alguns anos. Desde ser associado a 31 de 12 de 2019. E estar até o dia 31 de 10 agora tem que estar... um ano em dia. Um ano em dia. Tem que estar com as mensalidades em dia. Até o dia 31 de 10 tem que quitar para poder votar. O que vocês acham que, atingindo a cláusula, já está de bom tamanho? Atingindo a cláusula já está de bom tamanho. Seja 12, que seja 15. Seja 12, seja 15. Se nós conseguirmos colocar uma quantidade... Isso aí dá mais de 20 conselheiros, a cláusula.
Chega a 18, de 15 a 20 conselheiros. Entendeu? Então, nós entrando, é que nem a gente diz assim, nós somos um movimento porque o estatuto e o regimento do Inter exige que tu tenha um movimento para ser sócio, para ser conselheiro. Mas é bom para trocar ideias e Não, coisa, é interessante para trocar ideias, só que é o seguinte, eles não podem fechar a igrejinha que nem eles fecham. Então, não pode virar um negócio viciado. Exatamente, a gente tem que quebrar essa barreira, entendeu? Tem outros movimentos que estão fora do conselho, que querem entrar e estão fazendo, que supostamente são oposição, então a gente quer que entre. Rec, obrigado. No Facebook, Sócio Independente, Colorado, SIC, e @SejaSIC no Instagram e no Twitter. SIC é S-I-C, obviamente. Marcelo Salzano, satisfação em ver o amigo aí. Muito obrigado, Rec, pelo convite. Bom voltar aqui depois de 3 anos, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei aqui de março de 2008, quando tudo começou, até abril de 2017. E é sempre bom estar aqui com o amigo. É isso aí, 9 aninhos, e seriam 12 no total. Já vamos para 13 anos de TV Ubra. Isso é muito legal, uma televisão que só cresce e que fala direto com o público do Rio Grande do Sul. E agora do mundo, né? Twitter não, YouTube, Facebook. Valeu. Vitor, valeu. Salzano, até amanhã.